Glória a Deus, igreja. Shalom, Pai do Senhor a todos, amém? Felipe, eu te amo, viu, Felipe? Saí no domingo aqui, encontrei o Felipe. Falei assim, Felipe, você precisa fazer uma visita lá na igreja lá. Ele falou, que dia que é o culto? Falei, mas antes me dá um abraço aqui. Preciso falar que eu te amo. Irmãos, isso é de mim, tá? Então, as pessoas falam assim, o Tom é louco. Amém por isso, Deus, sou louco. Quero ler com vocês João, capítulo 15, irmão. Foi ministrado essa semana aí, pela nossa irmã Vanessa. Eu vou só colocar algumas coisas aqui. Deus tem falado comigo nesses meus momentos com Ele. Pega. Quero agradecer ao Senhor pela vida da Sabrina, que me fez o convite. Ela fez a intimação, né? Tudo bem. Agradecer a vida dos pastores, viu, pastor? São 6 anos que eu voltei do Paraná. Então acho que são 6 anos que nós estamos caminhando junto, tá? E a igreja tenha crescido aí, e Deus nos chamou para a grande obra dele, amém? Então vamos ler lá. Eu quero que você feche seus olhos e curva sua cabeça. Eu vou estar lendo esse texto aqui. Eu quero que você reflita na leitura aqui, irmão. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Próximo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês nada podem fazer. Agora pula para o 15, por favor, Robson. Já não chamo vós de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vós de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Aleluia, mano. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e quero compartilhar com vocês algumas coisas que Ele ministrou para mim. Repita comigo assim: o servo e os amigos. Então aqui essa palavra aqui são instruções que Jesus tem passado para os seus discípulos a respeito de como é servir ao Senhor. Essa é a forma que Deus falou comigo. Então Deus ele vem falando para os seus discípulos de uma forma assim figurada, para que eles possam entender o que Deus quer falar com cada um deles. E Deus falando comigo a respeito desse texto, Ele falou a respeito disso, de servos, de um relacionamento de servos para uma profundidade, para uma mudança, para algo a mais que se torna um amigo. Então assim, partindo pelo que eu acabei de ler, essas instruções que Jesus vem passando para os seus discípulos, Ele vem falando a respeito da sua ida para os céus. Ele começa a glorificar o Senhor falando assim, ó: Jesus é glorificado e Deus é glorificado nele. Somos conhecidos discípulos como amamos uns aos outros. E ele começa a decorrer essa história falando assim, ó: daqui a pouco eu vou estar saindo de perto de vocês. Então Pedro ele se sente assim perplexo, não só ele, mas com todos os seus discípulos, com essa palavra que Jesus trata com ele.
Então Pedro começa a falar assim: ah, Jesus, para onde você for eu vou. E Jesus fala assim: Pedro, para onde eu irei? Você não pode ir agora, mas chegará um dia que você irá. E Pedro começa a falar assim: não, eu quero ir agora, eu quero ir agora. E Jesus fala assim: ainda não, Pedro, ainda não. Então Jesus ele fala assim: por que? Pedro fala: por que eu não posso ir agora? Aí ele fala: por ti darei a minha vida. E Jesus fala assim: Pedro, antes que tu me negues, o galo vai cantar. E outro discípulo veio e falou assim: Jesus, como conhecereis o caminho? E Jesus fala assim: ah, Tomé, se você conheceres a mim, também conhecerás o Pai. E eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aí vem um outro discípulo por Filipe e fala assim: Jesus, me deixe conhecer o Pai, porque isso já me basta. E Jesus fala para ele assim: ah, faz tanto tempo que andas comigo e ainda não me conheces? Ah, Felipe, se você ouve as minhas palavras, porque eu falo, não é de mim que eu falo, mas é do meu Pai que está em mim. E as obras que eu faço, eu não faço de mim, mas eu faço do Pai. Então Jesus aqui, ele está demonstrando uma ligação que ele tem com Deus e com a terra. Então assim, quando nós olhamos para a palavra, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então Deus enviou Jesus Cristo para ser como uma conexão entre a terra e os céus. Então deixa eu dizer algo para você aqui. Nessas instruções que Jesus está passando para os seus discípulos, nós vemos que nós precisamos estar ligados numa videira verdadeira, e que o nosso Pai é o agricultor. Então, tratando sobre servo, o significado da palavra servo é dependência do seu Senhor. Então aqui Jesus ele está demonstrando que ele faz as coisas dependendo do seu Pai, e vocês vão fazer se vocês estiverem ligados em mim, e vocês precisam depender de mim para realizar as boas obras. Então Jesus está demonstrando como é um servo, olé, como eu devo servir ao Senhor, como é o meu chamado para servir a Deus. Então aqui ele começa a dar as instruções de uma maneira, e a primeira que Deus nos ensina aqui é o amor, irmão. Então se Jesus ele vem demonstrando: se você amar os teus irmãos, se você amar os teus irmãos, assim vos conhecerão como os meus discípulos. Então a palavra do Senhor vai trazendo sobre isso daí para nós. E vós me conhecereis a mim, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora conhecereis e os tendo visto. Então, o que eu quero tratar com vocês é o seguinte aqui, irmão. Somos convencidos a seguir a Jesus pela forma que Ele nos chama e pelo jeito que Ele demonstra o amor do Pai. Largamos tudo o que estamos fazendo, praticamos o que fazendo, largamos tudo o que estamos fazendo, as práticas que cometemos, e passamos a seguir o Senhor. Então a forma que Jesus nos ensina para você servir ao Senhor é a forma que Ele começa a demonstrar a partir do momento que você aceitou a Ele. Então quando Jesus ele vem para os seus discípulos, João está preso, e ali começa o ministério de Jesus. Jesus ele vem para Cafarnaum, numa região marítima, e ali ele começa o seu ministério, e ele vê ali Simão, ele vê ali Tiago pescando, e ele fala assim: ei, jovens, não será mais pescadores de peixe, mas agora será pescadores de homens. E ali então eles começaram a caminhada, e logo em seguida ele vê mais 2 discípulos, ele vê João, ele vê Tiago consertando a rede do seu pai, e ele fala assim: me segue. E ele largando tudo,
começaram a seguir. Irmãos, é interessante que às vezes nós não precisamos falar muito para demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Simplesmente é com obras, com a maneira que eu trato as pessoas. Então o servir aqui não é forçar nada. Então quando nós trabalhamos por uma empresa, nós somos obrigados a fazer algo. Eu tenho algumas políticas, eu tenho alguns procedimentos para ser seguido. E se eu descumprir essa obrigação, eu tenho algumas advertências. E se eu continuar fazendo as coisas erradas, vai chegar uma advertência, passa uma suspensão e depois vem a consequência. E para Deus é diferente. Quando eu começo a servir a Deus, eu não sirvo a Deus por uma obrigação, mas eu começo a servir a Deus por uma obediência, porque eu não faço mais aquilo que me mandam, mas eu faço aquilo que me dá prazer. Eu não faço aquilo que me pede, eu faço aquilo que eu amo fazer. Então o chamado para servir para Deus é diferente de você servir uma empresa, servir um lugar e servir outras pessoas, porque Deus nos chamou para servir. E nós precisamos entender que o servir para Deus é de uma forma diferente. Eu preciso amar aquilo que eu faço, irmão. Então essas foram as instruções que Jesus vem passando para os seus discípulos. Ames uns aos outros. Então aqui ele vem decorrendo na narrativa de 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então aqui, esse daqui é o princípio que eu preciso entender, que Deus é amor, e todo aquele que a ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso está em 1 João capítulo 4, versículo 8. Então, esse entendimento de servir a Deus, eu preciso entender que a Bíblia ela só tem uma história, e essa história foi quebrado um relacionamento. Então a narrativa da videira está ligada em Deus. Eu preciso entender que uma conexão ela precisa estar totalmente sem falhas. Então eu trabalho, irmãos, no sistema de emergência. A minha função é cuidar de um sistema de emergência de um prédio. E lá tem um painel, uma central de monitoramento, que ali ela fica mapeando toda a empresa, e se houver algum índice de incêndio ou de fumaça, aquele dispositivo, ele passa para a central informa para nós e nós vamos até o local. Então, se houver falhas, entenda que há um interruptor. Quando há falha nesse dispositivo, toda a central ela fica em falha, então não chega mais o sinal para a central, então fica perdido ali. Então por isso que Deus fala assim, que eu sou a videira e vós sois o ramo, e todo aquele que estiver ligado em mim, esse dará fruto. Então eu preciso entender, quando nós estamos ligados em Deus, eu preciso saber também que às vezes vai ter algumas falhas na nossa vida, algo que nos impede de ser alimentado pela palavra de Deus. Então Jesus, ele é a nossa videira, ele está ligado com o Pai, o alimento vem direto dos céus para a terra. E se eu estiver ligado com o Senhor, se não tiver falhas, coisas que me impedem dos nutrientes chegar até a minha vida, eu vou começar a gerar frutos para Deus. Então aqui para nós trazer um exemplo de servir aqui. Como eu disse para vocês, servir ela vem tratando de um relacionamento gradual. Primeiro eu se apresento para alguém. Primeiro eu vou me apresentar e depois com o passar do tempo eu vou se conhecer. E ali nós vamos chegar num relacionamento mais profundo. Então eu vou falar um pouco do meu testemunho aqui para vocês. Então, quando a me apresentaram Jesus, foi pela vida do Robson. O Robson me apresentou Jesus. E a palavra de Deus vai falar em Provérbios 17:7. Ame o seu irmão, que no dia das suas angústias nascerá um amigo. Entenda uma coisa, ame o seu irmão, que no dia das suas angústias nascerá um irmão. Então Jesus foi apresentado para mim através da vida do Robson. E nós começamos a caminhar e trilhar um evangelho. E Jesus apresentou o Pai para mim. Então, primeiro eu apresento Jesus para alguém e depois Cristo apresenta o próprio Pai para a pessoa.
Isso está tratando de um relacionamento, de uma ligação com o Pai. Então Jesus, ele vem, me apresentou o Pai. Aí daqui a pouco eu comecei a conhecer o Pai de uma maneira especial. O amor que eu não tinha pelos meus pais biológicos, pela falta do carinho, do afeto de um pai que não estava sempre presente na minha vida, eu comecei a receber do próprio Senhor esse amor. Eu era um cara muito fechado. Se hoje vocês me vê dessa maneira extrovertida, é porque eu entendi que Deus, ele me amou primeiro, irmão. E quando eu sirvo ao Senhor, não eu sirvo porque Ele vai fazer, mas eu sirvo pelo que Ele já fez por mim, irmão. Então, se eu entender que a minha vida para servir a Deus é só pelo que Ele pode fazer, irmão, está totalmente errado. Eu preciso entender que Ele já fez por mim, e agora eu só vou começar simplesmente a manifestar a gratidão de Deus através da minha vida. E como eu faço isso, meu? Da minha forma, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor do meu jeito. Então eu conheci o Pai demonstrou o amor. Ele falou assim: filho, eu te amo, filho. Filho, eu te amo. E eu comecei a entender a minha identidade com Cristo. Então eu comecei a servir ao Senhor de uma maneira especial. Falei assim: ah, Deus, agora eu vou começar a te servir, Pai. Eu vou começar a fazer as coisas para o Senhor, Deus. E Deus começou a aceitar o meu serviço, as minhas obras, irmão. E aí, interessante eu ver isso daí, irmão, porque tudo isso que eu passei, Jesus foi apresentado através do Robson à minha vida. E daqui a pouco Jesus apresentou o Pai para mim, e Ele demonstrou o amor e me deu uma identidade. Eu comecei a seguir aos princípios do Senhor, e eu comecei a demonstrar para outras pessoas quem é Jesus, irmão. E interessante que isso daí também aconteceu na minha vida. Se me apresentaram, eu apresentei para outros, e a gratidão que a pessoa tem de falar assim: obrigado, obrigado por fazer parte da minha vida. Então vamos ver um relacionamento profundo aqui, de servo passando por um relacionamento de amizade. Deus, quando chama Abraão, lá em Gênesis, Deus fala assim: Abraão, sai do meio da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar, os que te abençoarem, amaldiçoarei o que te amaldiçoará. E Abraão, ele pega Ló, pega os seus servos, pega toda a sua riqueza e parte para onde que Deus está direcionando ele. E interessante que quando ele para no lugar, ele entende que eu não posso caminhar se o Senhor não vier comigo. E o Senhor precisa me falar para onde que eu vou. O problema da nossa vida são essas, que às vezes Deus promete algo para nós, e nós apressados para alcançar aquilo, nós deixamos Deus lá para trás e começamos a fazer as coisas da nossa maneira e da nossa forma. E Abraão não, Abraão foi diferente. Então ele ali, parado naquele lugar, ele edificou um altar para o Senhor, e ali ele invocou o nome do Senhor, e aquele lugar chamado de Betel, a casa de Deus. Então Abraão, ele entendeu: Deus é o Senhor que me guia por onde que eu for. E Abraão começou a sua jornada, começou a seguir um relacionamento de servo para Deus. Então, como eu falei para você, servos, eles fazem algo totalmente dependente, e Abraão foi dependente do Senhor. Então não sou obrigado a servir a Ele. Não servimos por obrigação, é a satisfação e o amor que Jesus fez. Deus não precisa fazer nada por você. Se você esperar que Deus faça algo por você, isso daí está totalmente errado. Então Abraão entendeu: Deus é o Senhor que vai fazer na minha vida. É o Senhor que vai fazer na minha vida. Então a promessa se cumpriu na vida de Abraão. O seu filho foi dado, gerado no ventre ali da sua esposa. Mas chegou um momento que ele precisava casar. Ele já estava ali no seu período para um relacionamento, seguir a sua vida. E tinha um servo por nome de Eliezer que servia a Abraão desde lá de trás. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que Abraão chama aquele servo e faz ele sentar num lugar e pede para ele:
você vai buscar uma esposa para o meu filho, mas que não seja uma esposa no meio dos cananeus, mas que você vai lá do lugar da minha terra. E ali Abraão fez que aquele servo se assentasse e pusesse a mão debaixo da sua coxa e fizesse um juramento: não traga para mim uma mulher do meio das cananeias, e não deixe que o meu filho vá até lá. E aquele servo entendeu, falou assim: mas e agora? Se a mulher não quiser vir, eu vou fazer o quê? Eu vou levar o filho? E Abraão fala assim: peça para Deus, fale com Deus. Interessante é ver que quando aquele servo começa a cumprir a ordem do seu Senhor, chega um momento que ele está diante daquele lugar, as filhas estão ali tirando água do poço, e aquele homem fala assim: Senhor, o Senhor é o Deus do meu senhor Abraão, faça cumprir a tua palavra na minha vida, como tem feito na vida do meu Senhor. Irmãos, é interessante ver isso daí, porque um relacionamento mais profundo, nós precisamos ver as coisas que Deus está realizando na vida de outras pessoas e identificar que Deus está na vida dele. Então Abraão, ele começou a viver essa vida de obediência, totalmente dependente de Deus. E aquele servo, andando com o seu Senhor, ele percebeu que ele estava ligado com o Pai, e que o Pai estava com ele todos os momentos. Então ele ora para Deus, e Deus responde. Ele fala assim: Deus, se aquela mulher que está tirando água, desceu e der água para os seus camelos, essa daí é a escolhida que o Senhor me deu. E aquele homem vai, e ele pede água, e ela fala assim, ela desce o cântaro e fala assim: eu não te darei somente água, mas agora também para os seus camelos. Isso daí se trata de um relacionamento profundo, irmão, algo que é mais próximo, irmão. Porque a palavra do Senhor vai dizer: o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas esse servo, ele já estava no nível mais profundo com Abraão. Ele entendeu que Abraão estava dando para ele toda a autoridade que Deus tinha passado, irmão. Então é isso que eu preciso entender, que o relacionamento mais profundo com Deus é um relacionamento de conexão com Deus. Jovens, é preciso entender que isso só vai ser abençoado se a sua ligação vier do céu. Se você fizer as coisas querendo recompensa de homens, você não será abençoado. Então eu quero dizer algo para a igreja aqui: igreja, não queira fazer as coisas para o homem e querer fazer de qualquer maneira, mas pensa que você fazendo para o Senhor, você será recompensado, irmão. O problema nosso é esse, que às vezes nós começamos a servir a casa do Senhor e começamos a olhar para os lados para ver quem que está fazendo e quem não está fazendo. O problema é esse, que às vezes nós colocamos o problema, mas não damos uma solução para ela. Moisés estava com um problema, ele não estava mais conseguindo dar todo o suporte para aquele povo. Os problemas do povo, os questionamentos das pessoas, ele não estava mais conseguindo dar atenção devida para aquelas pessoas. E Jetro, seu sogro, percebendo isso, falou assim: ei Moisés, eu estou vendo que você está um pouco fadigado, você não está conseguindo resolver o problema do povo. Faça o seguinte, comece a separar equipes, pessoas, um grupo com 100, outros com 50, e ali você forma líderes ali, e os líderes tragam os questionamentos para você. Aí então eu quero trazer para vocês como é formado as células. A célula é formada por grupos pequenos de pessoas, e aquele líder é estabelecido para direcionar os problemas para o pastor. E o pastor que vai tratar com Deus e vai falar com Deus, e Deus vai trazer a resposta, irmão. Então nós somos somente aquele que trazemos as instruções para as pessoas, e as pessoas trazem os problemas para nós e nós passamos para outros. Isso aconteceu na vida de Moisés. Mas é interessante também na vida de Marta e Maria. Lucas capítulo 10, versículo 38, vai falar sobre isso. Que Jesus, entrando na aldeia, eis que entrou numa casa, e ali Marta recebendo Jesus e os seus discípulos, todos entraram, se acomodaram, sentaram, e Marta continuou a fazer as suas coisas.
É isso que daí, irmãos. Aí nós reclamamos, ô Léo, de Marta, porque Marta, ela fez as coisas e não escolheu a boa parte. Irmãos, é preciso entender que o serviço, irmão, às vezes é necessário ter o trabalho social dentro da igreja. Eu honro a Deus pela vida da minha tia, pela vida da irmã Lucimar, pela vida da irmã Rosângela, pela vida da irmã Fátima. Às vezes ela não está aqui ouvindo a palavra, mas ela está servindo ao Senhor da maneira dela, irmão. E às vezes nós entendemos que é somente ouvir a palavra do Senhor e esquecemos que as boas obras também é feito com amor, irmão. Então assim, e Jesus ele fala assim: Marta, Marta, porque está ansiosa e preocupada? A tua irmã escolheu a boa parte. Mas se Marta não fizesse nada, nenhum daqueles discípulos teria comido, irmão. Nenhum teria se alimentado. Agora eu te pergunto, se não é limpado o banheiro, se não é feito cantina para as crianças, o que vai fazer, irmão? Agora eu não posso tratar o serviço de uma pessoa falando que ela é menos inútil do que uma outra, irmão. Nós aqui, líderes, nós não somos mais do que vocês, irmão. Nós somos mesmos pessoas em Cristo Jesus, irmão. Mas existe um lugar que você precisa entender. É o seu lugar de servo. Onde que está esse lugar de servo? Precisa entender onde que está esse lugar de servo. Então Jesus aqui ele fala sobre essa ligação. Vós sois o ramos. Nós somos o ramos, Jesus é a videira. Outro texto que fala de servo, irmão, é José. José ele passou por um mau bocado na sua vida. Seus próprios irmãos o rejeitaram, trataram ele como uma pessoa que não tem valor algum, e ali venderam ele e passaram as orientações para o seu pai que ele tinha morrido. Ao coração de um pai, Flávio, receber essa notícia que o seu filho amado, aquele que ele amava, que ele tinha prazer, morreu. José ali, ele vai para o Egito, e a história vai narrar que ele passou por todos os processos de servir. Ele serviu no palácio, ele serviu na prisão, ele serviu como governador, e depois ele serviu à mesa dos seus irmãos, irmão. Você está entendendo como que é louco essas coisas, irmão? Aqueles que o rejeitaram, aqueles que desprezaram, agora eles estão diante dele e... Nossa. É isso que acontece conosco. Às vezes as pessoas olham para nós e não dá nada por nós, mas vai ter um momento que Deus vai te colocar e você vai ser obrigado a servir os seus irmãos, irmão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? As pessoas me taxavam: ele não vai dar nada, papapá. E graças a Deus, Deus está me dando a oportunidade de servir aos meus irmãos. Ei, você está entendendo o que é o servir? Mas isso daí precisa ter amor. Você precisa amar no que você faz. Então José, ele amava, mesmo onde ele estava, ele amava o que ele fazia, porque ele não fazia para qualquer um, ele fazia para o próprio Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus era com ele, irmãos. Ei, Deus é conosco todos os dias. Essa é a palavra que o Senhor vai dizer, ó, lá em versículo 15, capítulo 15, Robson, versículo 18: se o mundo vos aborrece, sabei primeiro que vós me aborrece a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo,
Por isto é o que o mundo vos aborrece. Irmão, às vezes é isso que acontece. Às vezes as pessoas não vão querer aceitar aquilo que você está realizando, irmão. Pessoas não vão querer aceitar, mas não é você que escolheu a Deus, foi Deus que vos escolheu. E ele continua dizendo: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é um servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me persegue, também vos perseguirão a vós. Se guardarão a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que o enviou, irmão. Então é isso. Jesus nos chamou para servir e demonstrou a forma de servir. Eu preciso fazer com amor, eu preciso fazer com paixão, eu preciso amar aquilo que eu faço, irmão. Se é servir lá na recepção, eu preciso amar. Nós tivemos umas instruções sobre isso. Eu preciso sorrir para as pessoas, eu preciso receber ela com maior alegria. Seja bem-vindo. E se eu for lavar a igreja, eu faço... Preciso fazer. Preciso fazer. Aleluia. Aleluia. Olha o que ele vai falar. Aquele que aborrece também é o meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora vieram-nas e me aborreceram a mim e ao meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei: aborreçam-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do meu Pai, testificará a mim, irmãos. É isso que é o louco. Então nós não somos a energia nós não somos a fonte de energia de Deus. Nós somos a extensão da energia de Deus. A energia de Deus está lá nos céus, e Deus nos estendeu para que nós pudéssemos transportar a palavra do Senhor a outras pessoas. Aqueles que estão fracos, nós precisamos ajudar. Aqueles que estão desanimados, nós precisamos abraçar, irmão. Então a palavra do Senhor para nós é isso. A maneira que você está servindo, qual é a forma? Como que você está fazendo as coisas para Deus? É com amor? É por obrigação? Ou é por prazer? É por paixão? Então é isso que eu preciso relacionar na minha vida. Eu começo a servir a Deus, mas de uma maneira mais profunda eu vou chegando. Isso está lá em Ezequiel. Começou pelos pés, depois foi subindo e chegou a um ponto que ele começou a ser totalmente dependente, porque ele entendeu que é Deus que realiza na vida deles. Amém? Minha palavra para os jovens é isso, para a igreja é essa. Vocês vão dar frutos se vocês souberem como servir a Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, pastor. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Tem alguém que, ouvindo a palavra do Senhor nesta noite, quer decidir entregar a sua vida a Jesus essa noite? Se houver alguém no nosso meio, só fazer um aceno com a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Se houver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, é só acenar com a mão, nós vamos orar por você. Amém? Se existir alguém, faça um aceno. Amém? Vamos colocar de pé. E se houver a pessoa ainda, tem alguém? Pode vir aqui, nós vamos orar por você no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando uma alma se entrega a Jesus, há festa nos céus. Amém? Não é quando tem conferência. Não. É quando uma alma